A Prefeitura de Indaial aponta seu cuidado com a comunidade rural e urbana e sua interação com o ambiente. E o projeto da TED envolve o saneamento básico, portanto, a saúde. Traz à comunidade do Rio do Encano o tratamento ecológico de efluente doméstico, chamado de TED. Esse sistema foi desenvolvido pela permacultura e conhecida como PET, TEVAP, bacia de evapotranspiração, ciclo de bananeira, entre outras nomenclaturas. O olhar ecológico nos ensina a observar o quanto a natureza tem a resposta às nossas necessidades. Uma proposta que usa a natureza, as plantas e os micro-organismos a seu favor. Este trabalho é uma parceria formalizada com a Univale e com o apoio das entidades municipais, Associação de Bairro, Rotary, Ministério Público, entre outras. O design regenerativo é o desenho que busca a integração dos elementos da natureza. E esse sistema, que é o sistema de tratamento ecológico, ele vem exatamente nesse diálogo de como nós observamos a natureza e na natureza encontramos soluções. Na natureza, o consumo de matéria orgânica e de espaços alagados se dá por plantas, que são plantas fitoextratoras. E olhando esse aspecto da natureza é que se desenvolveu os projetos das BETs, das TEDs, das TEVAPs e das TEDs, como nós chamamos, que é o tratamento ecológico de efluente doméstico. O tratamento de efluente, na verdade, o que ele é um tratamento do nosso esgoto doméstico. Por quê? No esgoto doméstico, a gente tem cerca de 2% de bolo fecal, que é matéria orgânica, e o restante são águas. Então, quando esse material chega no nosso sistema, a planta, na verdade, absorve essas águas e transforma essa matéria orgânica em massa verde. E assim ela consome todo esse material e a gente soluciona o problema no lugar. Na verdade, o sistema convencional que nós conhecemos nas cidades, da fossa filtro, ela deve ser esgotada de tempos em tempos. E esse material que é esgotado é levado a uma estação de tratamento ou é levado e muitas vezes despejado na própria natureza. Então nós não solucionamos o problema, nós apenas passamos esse problema para um outro espaço. Os espaços na natureza, que são os espaços alagados, nós encontramos uma série de espécies como a taboa, o lírio do brejo, papiros, plantas que se desenvolvem bem em lugares úmidos e que se desenvolvem da mesma forma, não se sentem limitadas por estarem submersas em água. Assim também acontece com o capim vetiver, que nós utilizamos para o nosso sistema. A universidade ela pesquisou várias dessas espécies, porque nós queríamos encontrar uma que fosse realmente eficiente para que quando nós levássemos esses projetos adiante, as pessoas não se sentissem frustradas. Porque no círculo de bananeiras, a gente tem períodos em que as plantas param os seus ciclos e aí o sistema não dá conta. E nós encontramos no capim vetiver uma excelente solução. O capim vetiver é uma espécie de gramínea que tem no seu sistema radicular aerênquimas que permite que ela fique submersa na água e consiga trabalhar e fazer todo esse processo. Então, o capim vetiver tem uma vasta cabeleira, que são as suas raízes, mas são absolutamente finas, o que cria uma grande superfície de absorção. A natureza tem as plantas como seu melhor filtro. A melhor forma de nós limparmos as águas é pelas plantas. A planta absorve, a água é metabolizada e é liberada por evapotranspiração. Essa é a forma mais ecológica e mais eficiente de nós limparmos as nossas águas. Então, o nosso sistema, ele não tem água excedente. Ele terá um pouco de água excedente nos primeiros meses, onde a planta ainda não se desenvolveu e não está no seu potencial máximo. Nós acreditamos que o grande papel da implantação desse sistema ecológico é a educação ambiental. Porque nós, humanos, temos que nos dar conta que tudo aquilo que nós atiramos no meio ambiente e que não se decompõe, não existe forma de ela se decompor na natureza, a não ser os materiais orgânicos. Por isso também, nos sistemas, nas fossas, não deve entrar materiais que não sejam orgânicos. Então nós temos que ter cuidado em não atirar no vaso sanitário
brinquedo de criança, tecido, fraldas, absorventes, porque esses materiais não decompõem e eles vão ficar dentro do sistema e vão acabar ocupando o espaço que as águas deveriam ocupar. O sistema convencional de fossas que nós temos nas cidades, ela é um reservatório que deve ser esgotado de tempos em tempos quando a cidade não tem um sistema de coleta implantado. Só que esse material é levado a uma estação de tratamento e tem todo um ônus que é gerado nesse modelo de tratamento de esgoto. No caso das TEDs, nós resolvemos o problema no local de forma ecologicamente correta. Nós nos perguntamos por que é importante tratar o esgoto doméstico. O esgoto doméstico tem uma bactéria que é conhecida popularmente como coliforme fecal, que também é indicador que existem outros micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde. É muito comum a gente ver no interior, na verdade, na beira da estrada, nas valas e nos córregos, que muitas vezes o esgoto é despejado diretamente para ser levado pelas águas do rio. Isso é um grande problema, porque na verdade isso torna essa população suscetível a doenças, porque ela está em contato direto com o esgoto. Por isso é importante que não permitamos que esse material todo continue indo para o rio. A importância do tratamento de esgoto é que esse material, se for jogado na natureza, a gente muitas vezes percebe que existem valas que têm aqueles odores fétidos de esgoto, ou esse material vai para córregos e rios para chegar no rio maior, que abastece a cidade de água. Nós temos um grande problema. Então, na verdade, é muito importante esse tratamento. Até porque é dessas águas do rio, muitas vezes a cidade extrai a água para o nosso consumo. E nós estamos, na verdade, criando um grande desequilíbrio ambiental. Por diferentes caminhos, as coisas chegam a nós. Agora, o professor Gustavo Russo vai nos contar um pouquinho da história de como tudo isso começou. Foi numa visita feita à universidade que Sérgio Feuser, funcionário da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Indaial, tomou conhecimento das TEDs e levou essa ideia a Indaial. Lá, muitas pessoas ficaram curiosas e com interesse nesse sistema. A partir daí, marcou-se uma segunda reunião com representantes da comunidade, como um movimento do Rotary, na pessoa do Sr. Rolf, e o engenheiro Paulo Ledra, o secretário de Planejamento, que levaram essa ideia a Indaial para tentar implantar o sistema. Dessa maneira, articulou-se a prestação de serviço que hoje está em curso.